Você sabia que as emoções não cuidadas quando crianças, adolescentes e até mesmo aos pais pode ser um caminho para a depressão, para a ansiedade e até mesmo para doenças físicas? O Setembro Amarelo veio para dizer que é tempo de cuidar daquilo que a gente sente, até porque a sua mente e o seu corpo pedem atenção antes mesmo de que as marcas se tornem sofrimento. E antes de puxar as cortinas, antes de abrir as cortinas de hoje, eu quero agradecer aqui aos nossos looks, porque eu e também a doutora Aline estamos usando aí os looks da Valentina Chic, uma nossa parceira e mais uma parceira aqui do nosso podcast Estética Sem Cortinas. Então, muito obrigada aí pela parceria. Eu já deixo um convite, porque no finalzinho do nosso podcast tem sorteio, tem brinde, então fiquem com a gente. E hoje, aqui no Estética Sem Cortinas, nós vamos falar de um tema extremamente importante, principalmente para ser abordado agora no Setembro Amarelo, que é o vínculo das crianças, dos adolescentes e dos pais, e como esse vínculo impacta na saúde mental do presente e no futuro. E para abrir, então, literalmente as cortinas de hoje, eu quero receber aqui com muito carinho eu e a doutora Aline, a Carol Binhame. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Carol, ela é educadora parental, também especialista em saúde emocional, que há anos aí atua cuidando de quem precisa de cuidado. A Carol também trabalha com famílias, escolas, instituições, trazendo mais leveza, consciência e conexão emocional, com base em alguns pilares, como a educação positiva, a neurociência, a inteligência emocional e teoria do trauma. Já participou também de inúmeros podcasts, TVs, rádios, jornais e hoje está aqui com a gente no podcast Estética Sem Cortinas. E ela vai, claro, se transformar em uma ferramenta de transformação para quem nos acompanha. Então, seja muito bem-vinda, Carol. Muito bem-vinda, Carol. Um prazer recebê-la aqui nesse tema tão importante como que nós estamos trazendo nesse episódio. Obrigada, meninas. Um enorme prazer estar aqui falando sobre saúde emocional, né? Como é importante, para além da saúde física, a saúde emocional e mental. Vamos abrir o primeiro bloco do programa, que se chama Verdades da Saúde e da Estética, com alguns dados alarmantes em relação à saúde mental de jovens e adolescentes. Como sabemos, setembro é o mês da prevenção ao suicídio. Eu vou trazer alguns dados aqui muito importantes para que vocês entendam a complexidade, né, a gravidade e a importância do tema que nós vamos abordar hoje. No Brasil, estima-se que ocorram aproximadamente 1.000 suicídios anuais entre crianças e adolescentes, como a maioria dos casos ocorrendo após os 14 anos. Em 2021, por exemplo, foram registrados 1.299 óbitos nessa faixa etária, o maior número desde 1996. Estudos da Fiocruz mostram que entre 2000 e 2022, os casos de suicídio entre adolescentes cresceram 54 vezes, um aumento muito maior do que em outras faixas etárias. Desde 2019, a probabilidade de suicídio entre jovens de 10 a 19 anos superou a de jovens adultos, entre 20 a 29 anos, em cerca de 21%. Entre 2003 e 2023, a taxa de adolescentes de 10 a 19 anos diagnosticados com transtornos de ansiedade pelo SUS atingiu 282 mil casos por 100 mil habitantes, 282 por 100 mil habitantes. E outro assunto que precisa ser abordado é a adultização de crianças e adolescentes. Como vimos recentemente no vídeo do influenciador Felca, com quase 50 milhões de visualizações, falando sobre a adultização precoce. Isso chamou muito a nossa atenção, pois cada vez mais as crianças são cobradas a se comportar como adultos em casa, na escola e até nas redes sociais. Então, doutora Carol, esses dados, eles mostram, como a saúde emocional e o comportamento de jovens e adolescentes não é frescura. É uma questão de vida e de saúde. E para abrir nossas cortinas de hoje com esse tema tão relevante, eu quero saber,
Carol, o que exatamente significa a adultização precoce e como ela se manifesta no dia a dia das famílias? Primeiro que desconfortável, mas que importante a gente ouvir esses dados, né? São dados que eu já conheço por trabalhar, né, com essa faixa etária, com essas informações de saúde mental e emocional. E mesmo assim, como é desconfortável, né? O corpo começa a sentir isso e eu me arrepio mesmo tendo esse conhecimento, porque estamos vivendo um momento de muito adoecimento mental e emocional, né? E a gente tem com esses dados a clareza do quanto isso tem adoecido os jovens e realmente não é uma frescura, né? Chegando, inclusive, ao ponto de aumentar com esse nível de aumento o suicídio, que eu acho que é a pior manifestação possível, né, de quando alguém não encontra mais valor na sua própria vida, né? Esse vídeo do Felca com relação à adultização traz para a gente também um conceito importante para a gente conversar, que é o quê, né, gente? Que o Felca, dentro do contexto dele, ele fala da adultização no sentido até da erotização e voltado às redes sociais. Mas esse conceito da adultização, ele já existe antes disso mesmo, né? E ele acontece fora também das redes sociais e fora da erotização. A adultização é a gente querer que uma criança seja um adulto. A adultização é eu esperar que uma criança tenha um comportamento de adulto. Então, isso acontece das mais variadas formas, né? Quando eu incentivo uma criança a ser séria, a ter postura, a ficar, às vezes, se comportando como um mini adulto, eu estou, muitas vezes, adultizando essa criança, tirando a infância dessa criança. A infância é um momento de brincar, de se desenvolver, de realmente muitas dificuldades de gestão das emoções. O cérebro da criança, né, essa área aqui do córtex pré-frontal ainda não está maduro. Então, a criança precisa ser criança. E os reflexos de uma criança não viver essa infância na sua plenitude, a gente já começa a ver nesses adolescentes que estão em profundo sofrimento. Doutora, e quais são, então, os principais riscos emocionais, né, de tratar uma criança como adulto? Como, né, você mesma falou, isso pode trazer vários conflitos, várias questões aí nessa vida adulta, nessa vida até do próprio adolescente. Então, quais são os riscos principais emocionais que isso se cria nessa criança? A Lia Luft fala uma frase que eu amo, que é: a infância é o chão que nós vamos pisar a vida toda, né? E a infância, gente, ela só dura 9 anos. Né? A OMS tem esse dado, a partir dos 10 anos a gente já é considerado adolescente, né? Então são 9 anos em que a gente precisa permitir que essa criança seja criança. Na ausência disso, essa criança, para pertencer, para agradar, vai abrir mão da própria infância dela. O principal risco é tirar a infância, não se recupera a infância, né? Nós vivemos cada vez mais e queremos que a infância seja cada vez mais curta, né? A infância é a raiz que vai sustentar a vida toda. Nós, como adultos, nós sabemos que muito do que a gente repete hoje, ou das dificuldades que a gente tem hoje nas nossas relações, na nossa maneira de lidar com as nossas emoções, vem do que a gente aprendeu na infância, né? Vem do que a gente vivenciou na infância. Então, tirar a infância de uma criança é tirar a oportunidade dela de se desenvolver mesmo como um ser integral, né? A criança precisa se relacionar com a outra criança, é naquele conflito do dia a dia que ela aprende a trocar, a conversar, a respeitar o limite do outro, e nós estamos, por exemplo, adultizando essas crianças também, tirando elas desses vínculos, desses contatos, estamos tirando a criança da infância dela quando deixamos ela, de repente, ali querendo fazer milhares de aulas de tudo que é tipo de idioma. Uma criança de 3 anos, ela não tem que dominar nem o idioma, né, nativo dela. Essa criança precisa brincar. Nesse momento ela está sendo criança e ela está aprendendo uma série de coisas. E o nosso mundo tão acelerado, né, está querendo tirar. Isso também é adultizar. Tirar essa criança daquele momento de aprendizado que ela precisa ter com o lúdico, com a natureza e com o brincar, e está tentando adultizar ela também dessa forma. E você acredita que essa questão da exposição de telas impacta muito, tem sido uma grande influência, né, para que a gente corrobore com todos esses dados que eu trouxe aqui hoje?
Sem dúvida. E, na verdade, gente, as telas não são feitas para as crianças. Em especial, tudo que a gente vê aí de redes sociais, elas não são feitas para crianças. Então, imagina, né? Nós temos o cérebro maduro, a criança ainda está com essa parte do cérebro que eu comentei com vocês em desenvolvimento. Essa parte ela é responsável pelo freio emocional. Tá? Falando de uma forma muito leiga, né? Ela faz esse córtex pré-frontal, tem esse controle inibitório, a capacidade que eu tenho de gerenciar as minhas emoções, frear antes de agir. Por isso que a criança é tão impulsiva e imagina-se que os adultos sejam menos impulsivos, apesar que nem todos, né? Mas assim, a gente tem cérebro maduro, né? Depois dos 20 e poucos anos, então nosso cérebro é capaz. Ok, o que isso tem a ver com as redes sociais e com as telas? A gente que é adulto tem dificuldade de limitar o uso de tela. Nós mesmos sabemos que passamos, às vezes, do tempo. A gente fala, nossa, eu vim aqui ver um negócio no meu celular, a hora que eu vi, eu nem sei mais o que eu ia fazer. Já viu várias outras coisas e aquilo que era pra ver não veio. Exatamente. Não fez, né? Então, a gente que tem o cérebro maduro tem dificuldade. Imagine a criança. A criança não deveria estar exposta à tela da maneira com que ela está. É importante a gente lembrar que celular, a recomendação é que uma criança, na verdade é um adolescente, né, um smartphone só seja entregue a uma criança como um celular próprio a partir dos 14 anos. TikTok, WhatsApp, a recomendação 13 anos. O Instagram mudou a recomendação para 16 anos. Então, dá uma olhadinha nessas idades que os próprios, né, as próprias empresas, as Big Techs, elas estão recomendando e olha como é que está o nosso uso aí para fora, né? Essa não é a realidade de quase ninguém, né? Então, mas a gente está arcando com as consequências disso, né? Crianças hiperconectadas, em estado de alerta constante, com dificuldade para dormir, com dificuldade para se socializar, com essa entrega rápida que é dopamina, né? O tempo todo ali, estímulo de prazer, né? Porque esses vídeos de recompensa fácil, cada vez mais curtinhos. Então, a criança que é nativa digital, né? Primeira geração nativa digital, então nós somos os pais dessas crianças, elas estão ali extremamente viciadas, né? E aí elas olham para o mundo e o mundo é chato. Porque elas estão acostumadas com uma agilidade, uma entrega de prazer, de recompensa, de eu só vejo no meu mundo aqui na internet o que eu quero. E a vida não é assim. Ali fora, né, na vida não é assim. E acredito também, Carol, que chegam muitos pais para conversar contigo, falando, eu não sei mais o que fazer com a educação dos meus filhos, né? Está se tornando algo tão difícil para eu acompanhar, para eu orientar. Você acredita que isso tem até se tornado um padrão familiar, Carol? Com certeza. A grande maioria das famílias que eu atendo, elas vêm em função, né? A adolescência já tem as dificuldades da adolescência, né? Que em todas as gerações, né? Os pais têm dificuldade de se relacionar com aquele adolescente. E agora ampliado pela questão, né, do uso de telas. E eu já atendi família, gente, com problemas com relação à tela, com crianças de 5 anos, de 4 anos, que não se alimentam se não tiver com a tela na frente, né? Então, é muito desafiador, porque de fato é extremamente viciante. O cérebro deles, o corpinho deles não foi feito para estar, né, naquela tela, naquele estímulo, né, aquela quantidade de cores e tudo mais. Então, a gente às vezes acaba tratando disso como um vício mesmo, né? Não, e nós vemos até aqueles desenhos, né, como eles são produzidos, né, cheio de cores, muito movimento, grandes, né, olhos grandes, nariz grande, boca grande. Tudo para chamar atenção na tela das crianças. Né, as crianças ficam vidradas na tela, né? E é difícil mesmo, porque, como a doutora falou, é tanta coisa, é tanta informação, é tanta cor, tanta luz nessas telas que é difícil mesmo para os pais, né? Tirar isso da criança e dar choro, né? Dar birra, mas tem que saber lidar, né, Carol? Tem. E a gente tem que lembrar, gente, que nós somos os adultos da relação com os nossos filhos, né? As famílias chegam, reclamam disso e a gente tem, né, alternativas possíveis para conduzir, né, esse desmame praticamente, né? E entender que a gente vai ter a criança se debatendo, ela não vai querer ficar sem a tela. E a gente vai ter que lembrar que quem deu a tela foi a gente,
né? Em todas as faixas etárias, né? Quem foi dando essa permissão de uso foi a gente. Na nossa correria, na nossa, né, a nossa rotina tão agitada, existe um problema gravíssimo, né? Esse celular, esse smartphone não pode ocupar o lugar de uma relação. É nesse momento da infância e da adolescência que eu exercito como me relacionar, né? E aí a gente percebe, tem um livro muito bacana, inclusive A Geração do Quarto, do Hugo Monteiro, que fala disso, que já é uma realidade, né, aqui no Brasil e em vários lugares do mundo, que são adolescentes que ficam muitas horas dentro do quarto, que não tem mais interação com a família, com os amigos. Isso está longe de ser raro. Isso está sendo cada vez mais real em todas inclusive as classes sociais, né? E todos os dois gêneros também, a gente não tem uma distinção, sabe? Então, são pessoas que estão se isolando do mundo e isso é muito perigoso. Bem, na verdade, até o que a gente conseguiu presenciar nesse vídeo do Felca é que é terra de ninguém, de certa forma, né? O algoritmo ele deveria funcionar controlando esses acessos, a questão da idade, a questão do conteúdo, mas na prática a gente viu que o algoritmo não funciona assim. Basta alguns minutos ali para você condicionar o algoritmo para aquilo que não é bom, né? Então, às vezes, o teu filho ele está realmente exposto à pedofilia, né? À pornografia, porque pornografia também é uma outra questão que faz com que a pessoa ela tenha uma perspectiva diferente diante da realidade, né? Então, eles ficam naquele mundo e numa fase em que é uma fase de desenvolvimento e não consegue ter uma relação, eu acredito, né? Um namoro, um casamento, né? Que seja saudável. Eu acredito que todas as relações, né? Que sucedem depois essa fase da adolescência, essa fase infantil, ela deva ser comprometida de alguma forma, né, Carol? Sem dúvida. Eu atendo uma família, por exemplo, que tem uma criança de 7 anos que acessou pornografia, né? Existem casos de crianças até mais novas. Então, imagina, assim, uma criança não desvê aquilo que ela viu, gente. Isso é muito complicado, né? E aí eu tenho que antecipar conversas para essa criança e explicar coisas que o cérebro dela nem é capaz de entender da forma com que a gente entende, né? Então, é muito complicado, né? Então, outras coisas que os meninos têm acessado muito, né, que são mulheres, que não é necessariamente uma pornografia, mas, enfim, é uma objetificação da mulher, do corpo da mulher, e ele não vai encontrar isso em lugar nenhum, porque isso não é real, né? Então, na verdade, é muito delicado essa questão das redes sociais, o que essas crianças têm acessado. É muito importante lembrar que, caso a gente decida que essa criança precisa ter esse uso, ela precisa de supervisão. Essa criança não pode ficar... eu gosto de comparar, né, o uso desenfreado dessas redes como algo assim, você não deixaria o teu filho à noite sozinho na rua 15 de novembro ali em Curitiba, né? Então, você não deixa ele sozinho com o celular na mão, porque com acesso à internet, ele consegue buscar tudo. Eu respondo perguntas para os meus filhos, às vezes, olha como esse diálogo é importante, né? Não são perguntas fáceis, meus filhos têm 10 e 12, né? Então, eles já me perguntaram muitas coisas, e a gente tem um combinado que eles podem me perguntar tudo, que é um problema meu, se eu me abalar, Souber, né? não Se eu me souber abalar, se eu responder, não souber, talvez eu vá pedir um tempo, mas eu falo, me perguntem. E eu já, obviamente, tive várias situações constrangedoras que eu falo, ai meu Deus, mas eu sempre falo assim, e falo para as famílias também, melhor você do que o Google, melhor você do que o YouTube, né? Imagine o meu filho buscar essas respostas no YouTube, né? Com relação à educação sexual, enfim. Imagina o que ele ia encontrar. E como que eu ia depois desdizer coisas ou consertar coisas que já foram vistas, entende? E as famílias não têm ideia do que as crianças estão acessando, muito novas. E lembrando que elas olham muitas coisas sem ter aquele olhar da malícia, né, doutora? Porque assim, para eles estão vendo uma coisa que eles não têm essa noção
do quanto isso pode ser impactante na vida dessa criança. E até Tanto os pais, né? A postagem dos pais em relação aos filhos. Sim, Há um vídeo de ginástica, um vídeo de balé, né? Um vídeo na natação, mas infelizmente quem é criminoso pode tem uma perspectiva diferente diante de tudo isso. ser uma questão da erotização, Isso. né? É. Uma coisa tão simples, uma coisa ingênua que é perigoso mesmo. É, Na rede social, hoje em dia, ela é livre para todos os públicos e para qualquer pessoa, tanto para o bem quanto para o mal, né? E é um espaço comercial, né, gente? É um espaço comercial, não é o nosso álbum de fotos, né? Tem se falado muito disso, então é perigoso. Por isso, quando eu falo é como se a gente estivesse aí num lugar perigoso, né, da cidade, deixando nossa criança sozinha. Ela não pode estar sozinha, mesmo acompanhada, ela vai estar com riscos, né, porque a gente sabe que ela pode clicar e aí eu tô doado e quase que eu perdi, né. Vou dar um exemplo muito bobo, assim, meu filho gosta muito de ver coisa de futebol, então eu tava deixando ele assistir no YouTube algumas coisas de futebol, e daí tinha que ser no YouTube normal, porque no YouTube Kids não tem os resultados de jogo e ele quer saber dos jogos reais, né? E daqui a pouco o YouTube sugeriu para ele e ele foi indo, estava naquele automático, né? E ele tinha uns 8, 9 anos, sugeriu um vídeo do goleiro Bruno lá, contando como é que tinha sido, né? Todo o massacre que aconteceu e tudo mais, porque ele foi indo, o algoritmo foi indo. Então imagina, e aí ele ficou apavorado, e eu tô contando uma história minha até para me vulnerabilizar aqui, mostrando como não é fácil, né? Então é muito desafiador, né? É muito desafiador para a gente, essa exposição também, a gente vai na melhor das intenções, sem dúvida nenhuma, mas é preciso que a gente assuma nosso papel de adultos e entenda, né? E o vídeo traz muito essa reflexão para a gente de que não é um espaço que só tem pessoas boas. Às vezes, mesmo que você tenha o teu perfil fechado e compartilhe num perfil fechado, né? Você mandaria para todas aquelas pessoas, de forma individual, aquela foto do teu filho, por exemplo, né? Então, fica essa reflexão para a gente ter mais cuidado, né? Acho que a gente não precisa, o que está acontecendo também é que os pais ficaram tão apavorados que eles congelaram e eles nem fizeram nada de melhor, nem nos... E eles simplesmente falam disso, mas não estão conseguindo nem tomar nenhuma atitude. Eu acho que não é hora de se apavorar, mas é hora da gente olhar, entender que está acontecendo muita coisa que a gente não tem ideia e que está na nossa mão de adulto, né? Revisar algumas coisas. Entender a seriedade que é um momento de intervenção. Exato. Né? Porque se você é permissivo, saiu das tuas mãos, né? Então, daqui para frente é consequência. Exato. Então, eu acredito que o tema de hoje, ele traz muito essa reflexão, principalmente para os pais, né? Para que a gente traga essa prevenção, então, para pais como eu, que não são mães ainda, no caso, que não têm filhos, né? E que nós estamos planejando, mas ainda nós não temos, então, trazer um filho no mundo como hoje, nessa geração, é um desafio. E também para os pais que já estão vivenciando isso, já estão passando por isso. Sim. Então, é um desafio duplo, né? Porque... Inclusive, Carol, tem algum aplicativo, né, alguma ferramenta de controle dessas redes sociais hoje? Ou é mais complicado, assim? Tem bastante aplicativo, tá? Que faz algum tipo de monitoramento. O que eu percebo é que as famílias até têm começado a usar, mas elas também não têm tempo de acompanhar. E aí elas adiantam um pouco se você não estiver acompanhando nenhum aplicativo de monitoramento, entende? Então, aquilo que você falou, não adianta falar e não agir. Não adianta. E, gente, eles estão aprendendo muito com a gente também, com o nosso uso, né? Eu tenho olhado as famílias, né? Meu atendimento dura mais ou menos 1 hora, individual, por exemplo, e eu percebo, às vezes a família está questionando o seu adolescente, que está muito viciado em tela, mas a família naquela 1 hora do nosso encontro precisou mexer no celular várias vezes. Então, eu preciso gerar essa reflexão para a família e falar, olha, a gente precisa se observar. As nossas crianças e os nossos adolescentes estão aprendendo muito mais com o que eles veem, né, do que a gente está fazendo, do que com o que a gente fala, né? Nós estamos acostumados a falar muitas coisas, porém, a gente age de forma incoerente. Então, como pais, como mães, a gente precisa dar o exemplo. Os aplicativos de monitoramento, como o Family Link, por exemplo, ajudam muito. Tem aplicativos gratuitos que a gente consegue lá, procura monitoramento, tela, vai ter um monte de aplicativo. O mais importante que eu tenho falado é observar nosso próprio uso
E entender também o quanto a gente está sendo permissivo demais, né? Não é só para a gente pegar e colocar um monitoramento lá, mesmo que a gente vá fazer o monitoramento, né? É a gente entender o que essa criança está buscando, crianças tão novas estão buscando nessa conexão ali, né? Porque a gente nasceu, nós humanos todos, para pertencer, nós somos bichos de comunidade, né? Nós queremos fazer parte de comunidade, nós buscamos isso sempre. Nós adultos também. A criança, o adolescente, ele quer pertencer. O adolescente, então, ele só quer pertencer. Ele precisa, né? Então, na ausência dele pertencer na família, dele pertencer, né, nos espaços onde ele está, ele vai buscar essa conexão ali, nesse aparelhinho virtual. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Por mais conexão real que nós adultos precisamos promover, e menos conexão virtual, né? Então, não é só sobre a gente conversar com eles ou monitorar ou tentar conscientizar essa criança. Criança não é capaz de ter consciência de forma plena. Nós precisamos agir. E, às vezes, a gente precisa simplesmente, em algumas situações, eu falo, gente, não é só monitoramento. 5 horas de tela por dia que você está me contando que essa criança tem, ela não pode ter. Não, e veja que, só um parênteses aqui no programa, né? O meu foco no meu consultório é gerenciamento de manchas, né? Então, uma das coisas que eu faço lá é tratamento de pele. E uma das perguntas que eu faço é o quanto que você se expõe, né, à própria questão do VA, UVB, né, tanto a radiação, tanto a luz invisível, telas e celulares. E todas, praticamente 90% das minhas pacientes respondem que 4, 6, 8, 10 horas por dia. E são adultos. Então, são duas situações. Uma questão do exemplo. Então, como que você vai cobrar mesmo teu filho, impedir que ele, né, permaneça, né, conectado o dia todo, se você, todo momento, porque pode ser que não seja seguidos, né, 12 horas seguidas, mas a todo momento você está fazendo entrando em rede social, enfim. Então, eu até tive que mudar meu protocolo, colocar um protetor solar Adapt com cor, porque eu sei que é mais uma coisa que piora o quadro de melasma. Então, veja que os adultos, eles estão também. Totalmente. E olha a conta, né? Imagina se alguém passar 8, 10 horas por dia numa tela, né? Um adulto. Se a gente passa 8 horas dormindo e a gente come e a gente dirige, ou seja, a gente precisa se conscientizar que não tá certo, né? A gente tá olhando que as crianças estão mais adoecidas, esse dado de ansiedade que vocês trouxeram, né, do SUS, ele é muito impactante, né? É um dado muito recente, é o mais recente que a gente tem no Brasil hoje com relação a adoecimento de crianças. Então, crianças de 10 a 14 anos com índice de ansiedade que supera de adultos. Não, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa muito errada. A infância não é o lugar que você tem ansiedade. É o momento que você não está nem pensando no futuro, você está vivendo a tua vida. A criança nem tem essa noção de futuro. Que a ansiedade é muito isso, né? Eu tá saindo do presente o tempo todo e tá ansiosa pelo futuro, pelo que vai acontecer. Então, não é normal. Só que o que a gente precisa entender é não tem alguma coisa na água deles que mudou. O que acontece é que eles estão imersos num ambiente adoecedor, adoecido. Então, a gente precisa olhar para isso. Adultos que estão, na verdade, passando o dia na tela, né? E aí, quando a gente vira, eu às vezes falo assim, quando eu faço essa revisão ali, pergunto, né, da forma mais sutil ali possível, e às vezes o pai responde alguma coisa do tipo, mas eu preciso. E eu falo, será? Não me responda, mas reflita sobre o será. Reflita de verdade para você mesmo, você não precisa me dar uma resposta, mas vá dormir pensando, será que é verdade mesmo que a gente precisa? Ou será que está muito difícil para a gente assumir que a gente está viciado? Até, Carol, assim, eu trabalho na rádio e trabalho como assessora de imprensa também. Então, eu também, além de host, amiga da doutora, sou também paciente dela. E uma das coisas realmente é isso. Eu fico muito tempo na tela, muito tempo no computador, muito tempo na luz, né? Mas
foi isso mesmo que você comentou agora. O que que eu fiz? Será que eu preciso ficar todos os dias, o tempo todo, no celular ou na frente do computador? Então, é uma questão também de organização pessoal e profissional. Então, eu sei que das 4 da manhã até as 10h30, mais ou menos, eu estou na frente do computador o tempo todo. Eu não saio da frente do computador. A partir daí, eu vou para casa. E o que que eu fazia? Todos os dias, o tempo todo. Aonde? Aqui no celular. Então, o tempo todo sujeito à luz, o tempo todo vendo várias coisas para resolver. Então, assim, o que que foi o meu ponto? Foi colocar dias e horários. Hoje em dia eu vou, claro, todos os dias para a rádio, né? Isso é básico para mim, é a minha profissão. E depois disso eu faço o quê? Eu faço 1 ou 2 dias apenas da semana que eu fico durante a tarde resolvendo problemas. Durante os outros dias, apenas só quando precisa realmente, porque senão não dá. Não dá. A gente fica mal, a gente não aguenta. Então, assim, é uma questão de organização. Dá certo, né? Você precisa ficar o tempo todo? Nem sempre. Tem até um livro, não sei se vocês já leram, que é o Hábitos Atômicos, é um livro que eu gosto bastante. Eu sempre releio ele quando eu estou desviando um pouco dessa questão dos hábitos positivos. E ele fala sobre isso, para você dificultar os teus hábitos que são ruins. Então, ele mesmo fala que passou por isso, porque ele é um escritor, desenvolvendo muitos trabalhos incríveis. E ele falou que ele combinou com a secretária que ele iria deslogar a semana inteira para que ele conseguisse, porque ele tinha uma deadline, ele tinha um prazo para entregar esse livro. E ele não conseguia, porque ele ficava online a maior parte do tempo. E daí ele se distraía, tem um tempo para concentração, e daí ele combinou, semana inteira eu vou ficar offline, e daí na sexta-feira ele pedia para a secretária mudar a senha. E daí era bem interessante, porque daí simplesmente, né, a criatividade, todo o senso de imaginação, a concentração, e não mudou nada ele não ter ficado online durante esse tempo. Mas mudou a vida dele positivamente ele ter colocado um estímulo negativo. Então, é uma coisa, né, uma comparação, mas eu acredito que seja isso, dificultar um pouquinho. Com certeza. Imagina, né, isso que vocês trouxeram, né? Adultos que estão tentando, que assumem que é difícil, eu preciso me organizar, eu preciso me policiar. Imagine que a gente, às vezes, espera que a criança vai chegar a essa conclusão, gente. Ela não é autogerenciável, ela não tem cérebro maduro para isso, né? Então, a gente não pode ter essa expectativa, né? Então, vira e mexe, me chamam para fazer palestra sobre esse assunto, por exemplo, em escola, e eu falo, gente, a gente precisa envolver os pais. Não adianta fazer processo, é legal, é bacana, de conscientização de criança e adolescente só sobre isso. É legal levar a consciência para eles, mas tem um ponto que às vezes a gente está levando consciência para eles para dar responsabilidade para eles, porque a gente vê que a gente não vai dar conta. Mas escuta, eu falo, gente, assim como o processo da adultização é importante que a gente fale, eu tenho trazido essa polêmica de falar, eu também quero falar sobre a infantilização dos adultos. A adultização de criança é algo terrível, mas só acontece por causa da infantilização dos adultos. A gente precisa ser adulto da relação com essas crianças, assumir esse papel, e quem vai precisar fazer essa revisão da rotina, o que é possível, o que é adequado, o que é saudável, em que momento, quanto tempo. E o tempo, por exemplo, não tem estudo nenhum que diga que alguém pode ficar mais do que 3 horas na tela. Ninguém. E para criança e adolescente, esse tempo é o tempo máximo para adolescente, de 3 horas, recomendação de qualquer órgão que a gente for falar, inclusive da Sociedade Brasileira de Pediatria, e a gente vai falar de uso monitorado. Então, e essa não é a realidade, e isso tem trazido consequências. E com certeza o comportamento do adulto, excesso de trabalho, emoções, comportamentos trazem esse reflexo na vida da criança, né, Carol? Não tem como fugir disso. Igual se fala muito, a criança ela só reflete aquilo que o adulto está fazendo, e a gente vê que é exatamente assim, né? É exatamente isso, elas são extremamente impactadas pelo entorno, extremamente impactadas, né? Como eu disse, mais até do que é falado, mais principalmente o que ela observa, o que ela percebe, o que ela sente. Carol, quais seriam os principais sintomas, né, nos filhos que os pais, né, que você orienta e que os pais podem perceber que eles estão começando a ficar com um quadro de ansiedade ou um quadro de depressão ou estranhos, né? Estranhos de certa forma. Como Sim. que você orienta para que esses pais identifiquem, né, logo no início, quando o filho começa a ficar um pouco diferente assim?
quando eles são crianças, eu vou separar a resposta em adolescência e criança, porque tem um pouquinho de diferença, tá? Na infância, é comum comportamentos desafiadores, né? Elas estão ali aprendendo a regular suas emoções, mas às vezes, quando isso começa a se tornar algo muito repetitivo, irritabilidade, dificuldade de dormir, não consegue sair da tela, por exemplo, não está conseguindo, não está tendo uma evolução ali de comunicação, etc. Ou quando até a criança já começa a dizer que ela prefere ficar em casa do que ir na festa do amiguinho. Ela prefere ficar em casa e jogando videogame em vez de ir no parque com a família, né? E esses são sintomas, né? Eu digo que todos os comportamentos são sintomas, né? Nos contam alguma coisa, nos comunicam algo. E aí a gente fica atento, isso não é normal. A criança quer brincar, né? A criança quer pertencer, a criança quer estar com a família. A gente precisa entender por que essa criança não quer ficar com a família, né? Por que essa criança não quer brincar com os amigos, não quer estar na natureza, por exemplo. Isso não é o normal de uma criança, então a gente precisa estar bem atento. E eu sempre falo, né, que para quem ainda não deu as telas, não dê durante a infância o máximo que você conseguir, porque é muito mais fácil resistir desta vez do que este não inicial, do que depois monitorar de fato e estar acompanhando. E no caso da adolescência, eu tenho ouvido muito falar assim sobre a apatia dos adolescentes, né? Mas a apatia não é algo natural da adolescência. A adolescência é transgressora, a adolescência é querer ir para festa, a adolescência é querer voltar mais tarde do que a mãe falou, a adolescência é querer dormir na casa da amiga, mesmo que a mãe não deixa. Essa é a adolescência. É importante isso na adolescência, por quê? Porque é a hora que eles começam a tentar voar, né, com as asinhas deles, e eles precisam fazer isso. Então, esse senso disruptivo da adolescência, ele é o natural da adolescência. E às vezes as mães estão muito tranquilas porque meu adolescente é muito calmo, não quer fazer nada, é muito... E eu não acho isso algo saudável, né? Lógico, a gente daí investiga o quanto é a personalidade da criança, mas existem muitas crianças e adolescentes em sofrimento com a família não tendo ideia, né? Eu estava atendendo uma família na semana passada, gente, que na turma da criança de 8 anos, eles estavam com um problema na escola de automutilação, com várias crianças. 8 anos. A automutilação tem se tornado cada vez mais comum, a explicação dela até nem é algo... Esses comportamentos autolesivos nem sempre são, a maioria das vezes, inclusive, não tem a ver com nada que tenha a ver com a construção do suicídio, tá? Mas o que normalmente essa autolesão me indica? Que aquela pessoinha está sentindo tanta dor interna que eu preciso sentir uma dor externa para me aliviar a dor interna. Isso é algo muito grave, porque eu estou sentindo muita coisa, né? Aí que você falou das emoções, né? E eu não sei o que fazer com isso, e é natural que a criança não saiba, mas veja como o brincar é importante, a troca é importante, porque ela regula emocionalmente a gente. E a gente deixar essa criança sozinha, ali na tela, por exemplo, e ela não sabe lidar com aquele monte de estímulo que é mais até do que ela dá conta, ela sente um monte de coisa e ela não sabe o que fazer com o que ela sente. Então, alguns comportamentos também, como roer unha, arrancar cabelo, que a gente tem visto cada vez mais cedo nas crianças, gente. A gente falava isso de adultos, depois a gente começou a falar disso de adolescentes, e eu tô falando de um caso, por exemplo, assim, crianças de 8 anos, se cortando com o ferrinho ali do apontador, né? Quebrando o apontador e usando esse ferrinho. Então, assim, é muito triste, né? Então, o que adianta? Adianta eu falar, não faça esse comportamento? Não, eu vou precisar entender o que esse comportamento me conta. Como que então eu vou promover espaços de escuta dessa criança? O que na rotina dela está propiciando, né? Ou aumentando, ampliando essas emoções todas dela? Né? Como que a gente vai fazer para ter escuta, para ter regulação emocional? Será que essa criança ela pode chorar? Ela pode sentir, né? Em que momentos ela pode fazer isso? E eu escuto muito de crianças e adolescentes falando assim, Carol, né? Quando eu trabalho nas escolas, fazendo... isso aqui eu nunca contei para minha mãe. Eu não falo para minha mãe, nunca contei para ninguém. Então, olha que dó, né? E se eu não falo para minha mãe, falo para quem? Vou falar para uma outra criança imatura que não vai conseguir, vai me orientar a fazer o quê?
né? Então é muito sério. Até essa era a minha próxima pergunta, Carol, né? Como os pais devem realmente orientar e agir, né? Quando vê essas crianças se automutilando realmente, questão da obesidade também, porque daí acabam comendo muita porcaria para suprir uma ansiedade. Então, o primeiro passo é tentar entender o que aquela criança está passando e até porque também, né, Carol, tem muitos pais que às vezes nem entram direito no quarto dos filhos, né? Eles querem tanto aquela privacidade deles, principalmente os adolescentes, que você não pode às vezes nem entrar no quarto deles. Então, mas é preciso realmente que esse pai, que essa mãe, então, intervenha e faça o papel de pai e mãe, né, Carol? Sem dúvida, gente. A gente precisa se relacionar com os nossos filhos. Eles precisam de um adulto consciente, disponível emocionalmente para essa criança. E até um parênteses, disposição, disponibilidade emocional, gente. Presença real. Se presença física garantisse, né, a nossa atenção à criança, a gente teria saído da pandemia, que estávamos todos juntos, muito melhores emocionalmente, e foi justamente o contrário. Estávamos todos em estado de alerta, e isso teve muito efeito, inclusive, na infância, né? Então, o que os pais devem fazer, né? Estar atento a isso, né? Veja, as famílias dessa escola que eu comentei, elas ficaram sabendo porque a professora contou, ninguém tinha reparado nisso, e é o corpinho de criança de 8 anos. A gente precisa estar atentos aos corpinhos dos nossos filhos, né? Eu acho que a gente isso é um processo de adultização, querer essa autonomia que as crianças precisam fazer tudo sozinhas, a gente precisa participar da rotina deles, perguntar como é que foi na escola, esse é um momento, inclusive, importante, né? Às vezes a gente está ali naqueles poucos tempos que a gente tem de conexão, que a gente poderia sim desligar o celular um pouco, inclusive para nossa segurança, né? E estar ali no carro conversando, ouvindo sinceramente o que essa criança tem para contar. Então, buscar esse diálogo. A depender do que está acontecendo, gente, eu acho que a gente precisa pedir ajuda. Tá? E acho que isso é bem importante. As famílias às vezes demoram muito para pedir alguma ajuda e vão pedir uma ajuda quando eu estou numa situação, sempre existe, né, possibilidade de reparação, mas às vezes espera demais, porque as famílias às vezes têm vergonha de pedir ajuda, vergonha de assumir que aquilo está acontecendo, no sentido de ser muito exposto a minha. É muito difícil mesmo, né? A gente não quer que nada disso aconteça na nossa casa. Então, ai meu Deus, o que vão pensar de mim? Se vão saber que meu filho está tendo esse comportamento, meu filho está nesse sofrimento. Então, ainda existe isso, um medo de pedir ajuda. A gente precisa lembrar que a gente pode hoje pedir ajuda. A gente pode, eu falo, tem que estudar para ser pai e para ser mãe, gente. É a primeira geração de nativos digitais. Nós não sabemos como é que faz para guiar eles. Então, a gente precisa estudar, precisa ler, precisa chamar um educador parental, se for o caso, né? O meu trabalho é exatamente esse, ajudar a guiar famílias, né, nessas reconexões com seus filhos. Mas não precisa também, mas é porque eu não tenho dinheiro. Gente, hoje você faz tudo que é curso online, gratuito, que toda hora tem. A gente precisa ter a intenção de buscar essa reconexão com os nossos filhos. E às vezes a gente não faz isso por ego, por medo. E, gente, é muito rápido, é muito perigoso. A gente precisa, né, se você pai, se você mãe, está aqui ouvindo a gente, sente que tem algumas questões que poderia ter ajuda, se não puder buscar ajuda, busque pelo menos conhecimento. A gente precisa, porque isso é muito importante. E eu acredito também que muita gente procure um psicólogo, procure uma educadora parental, mas também, talvez, doutora Aline, tem gente que vai procurar um procedimento estético para curar o emocional. Também isso acontece? Acontece muito, na verdade, né? Então, é um assunto que também é extremamente delicado, porque, né, quando eu recebo uma paciente que reclama muito, né, se incomoda muito com outros procedimentos que já foram realizados, tem muita alteração facial mesmo. Eu, inclusive, né, durante a minha graduação, o meu tema do TCC foi sobre intercorrências. Só que uma coisa interessante que eu descobri é que intercorrências não diz respeito tão somente à assimetria, né, quadro infeccioso, quadro alérgico, uma necrose, uma isquemia, mas também a insatisfação do paciente. Então, quando ele vem, né, corriqueiramente insatisfeito com procedimentos estéticos, e ele está visualmente, não tem nada tecnicamente errado com o rosto dele, né? Uma coisa que eu tenho identificado que tem uma simetria, então já me acende uma red flag, porque daí eu já fico
eu acredito que esteja acontecendo alguma coisa. Inclusive, recentemente a gente pôde ver o caso da Anitta, né? Que ela é uma pessoa que tem mais de 50 milhões de seguidores, acho que mais de 60 e poucos milhões de seguidores, e ela simplesmente ficou completamente transformada. Ela é outra pessoa, né? E o quanto que isso impacta outros adolescentes. Porque assim, quando o profissional, ele recebe um paciente como esse, e ele aceita mesmo estando diante de um quadro de dismorfia facial, corporal, por exemplo, e ele aceita continuar dando continuidade a procedimentos estéticos, ele pode gerar uma outra intercorrência, que é a quebra de identificação pessoal. Então, a pessoa ela não se identifica mais. Então, assim, ela pode ser que durante um período ela melhore as questões emocionais, ela melhora a questão de relacionamento, melhora a questão financeira, né? Então, coisas que pode ser que o emocional seja curado e quando ela vai se olhar no espelho, ela não consegue se identificar mais. Então, o profissional acabou gerando duas intercorrências, né? Uma por conta da transformação, né? Muito grande em relação à parte física e mais um problema emocional ali por conta dessa questão da identificação pessoal, né? A pessoa não se identifica mais, ela não se reconhece mais, ela não tem mais os traços familiares como ela tinha. E isso é um problema que é muito recorrente. Por conta também, inclusive, de rede social, né? Sim. Os padrões, né? Todo mundo quer aquela boca, aquele queixo, Mas já mandíbula. aconteceu, talvez, assim, doutora? Tipo, a pessoa vai lá no seu consultório, pede algo estético e você fala, não, aqui eu não vou fazer, mas eu vou te indicar outros profissionais. Acontece também? Já aconteceu. Eu sempre tenho, né, uma fala muito acolhedora, eu tenho, né, muito cuidado durante a minha anamnese. Eu já faço uma pesquisa emocional também. Não é a minha especialidade, mas é bem importante que eu identifique isso. Então eu pergunto de uma forma super leve, descontraída, como que é a família, como que é o trabalho, tá? Porque isso impacta para mim, né, pela questão do próprio tratamento, mas e da recuperação. E quando ela já traz muito algum problema específico, ou a questão da dor mesmo, ou a questão de muito incômodo em relação a outros profissionais, já me acende nessa red flag. Eu falo, então eu acredito que não adianta a gente tratar esses prazeres momentâneos ali, porque você vai continuar fazendo, e você não vai ficar satisfeita. Então, eu acredito que quando você conseguir, né, se organizar em relação a esses problemas, eu acredito que você vai gostar ainda mais do resultado. Né? Então, geralmente, eu já indico de uma forma super tranquila, eu acabo orientando ela a procurar mesmo resolver esses problemas para depois a gente fazer o procedimento estético. Ou uma hidratação, alguma coisinha super leve ali que não traga uma transformação, né? Sim. Então, sempre buscando isso, porque já aconteceu de eu atender pacientes, quadro que eu não identifiquei, né? E eu fazer procedimento e, assim, o resultado fica perfeito, tecnicamente não há o que se falar, e ela reclamar. Só que ela, né, a olheira, por exemplo, ela chora muito, então não traz o resultado, aí engorda mais, então vai trazer, uma coisa reflete. Sim. Um corpo saudável reflete uma pele bonita, e o oposto extremo é a mesma coisa. Então acaba que é um problema que sinaliza mesmo, e as pessoas elas têm buscado procedimento estético para sanar questões emocionais, e isso é um problema sério. Então nós profissionais, a gente não deve ceder a isso, né? Porque muitos profissionais, eles querem vender procedimentos como se fosse material de construção, né? Sim. Quem é meu paciente sabe que eu priorizo a saúde, né? E a saúde tanto física, né, quanto emocional também. E se eu colocar isso em primeiro lugar, a saúde interior. Isso. E que interessante, né? Imagina, a gente tá falando de adultos que são fortemente influenciados pelos padrões de beleza, né? Pelas redes sociais, pelas comparações, né? E que estão muito vulneráveis emocionalmente. Imagina quando essas pessoas são pais e mães, e muitas vezes são, né? E a gente às vezes está olhando lá para aquela criança que já está com alguns sintomas que são assim preocupantes com relação à alimentação, com relação ao próprio corpo, né? E da onde que vem isso? Vem do que essas crianças também estão observando. Então, imagina que se a gente muitas vezes não dá conta dessas comparações que a rede social traz, né? E parece que a vida de todo mundo tá ótima, e tá todo mundo tão bonita, todo mundo tão mais magro que eu. Se a gente tem que se cuidar emocionalmente assim para dar conta de um negócio desse, imagina se eles vão dar conta, gente, eles não vão. Então, não é por acaso que o Instagram no Brasil mudou para 16 anos.
E mesmo quem tem 16 anos vai ter dificuldade. Por quê? Porque uma criança de 10 anos, minha filha tem 10 anos, né? Uma criança de 10 anos que tem Instagram, ela vai comparar e ela não consegue, ela não tem maturidade para não comparar. Aí ela vai olhar para o corpinho dela, aí ela vai comparar ainda com um corpo de adulto. E aí o corpo de adulto não é igual ao dela. E aí ela vai se achar errada, aí ela vai sofrer, aí ela não vai saber nomear, porque ela não sabe nem nomear o que ela está sentindo. E aí ela muitas vezes vai fazer o quê? Vai se cortar, vai, né, vai entrar em algum tipo de sofrimento. Inclusive no livro do Hugo Monteiro, algumas meninas, né, da geração do quarto que ele traz, elas relatam o sofrimento que elas têm quando postam algo na rede social e até o momento que alguém curte e quando alguém passa e não curte e o quanto para elas é algo extremamente estressante. E isso, inclusive, impacta a saúde física, não só emocional, as duas coisas estão muito interligadas, né? Quando a gente ativa esse estado de alerta aqui, que é na outra área, a gente falou aqui de córtex pré-frontal, freio emocional, agora eu tô falando aqui do nosso cérebro reptiliano, que fica aqui atrás, ação, reação, luta ou fuga, né? Que é o nosso instinto de sobrevivência. Essa área aqui de estresse, ela é uma área que nos protege. Então, por quê? Porque se, por exemplo, aparecer um leão aqui, é ela que vai fazer a gente desligar, não tenho que pensar em nada, eu tenho que fugir ou eu tenho que me esconder. Então, é uma área protetora. Porém, quando constantemente essa área é ativada, esse sistema de estresse, né, e que gera um estresse tóxico para o corpo, isso vai desencadeando, inclusive, doenças físicas. Porque isso altera essa descarga de adrenalina e de cortisol que essa área naturalmente provoca. Se isso acontece repetidamente, né, inclusive mais na infância, o que acontece? Já temos vários estudos científicos sobre isso, tá, gente? A doutora Nadine Burke Harris, inclusive, recomenda o livro Mal Profundo também dela, que fala sobre o efeito do estresse tóxico e das experiências adversas na infância na saúde física e emocional. Então, a gente está dizendo que crianças que passaram por situações estressantes com mais continuidade, mais vezes do que deveriam, vai afetar o sistema imunológico, vai ter mais chance de problema cardíaco, vai ter mais chance de problema respiratório, vai ter mais chance de suicídio, vai ter mais chance... É matemático, é estudo científico, assim, então é algo para além até do que a gente, né, do que o vídeo do Felca, né, a ponta do iceberg ali, a gente está falando de algo muito sério que traz consequências até para a saúde física. Perfeito, Carol. Então agora nós vamos para o segundo quadro do programa, que é Mito ou Verdade, onde a especialista convidada responde se a pergunta que eu fizer é mito ou verdade e responde brevemente com uma justificativa. Então vamos lá, Carol. Saúde mental nos dias de hoje é mais mimimi do que um problema real? Mito total, né? Saúde mental é assunto de saúde pública hoje no Brasil e no mundo. Crianças pequenas não entendem sobre depressão, então não precisam conversar sobre sentimentos. Mito ou verdade? Mito. Mito. Elas não podem até não saber conversar a respeito disso, mas é nesse momento em que a gente precisa, enquanto adultos, fazer a nossa alfabetização emocional, ajudar essa criança a reconhecer o que ela está sentindo, nomear essa emoção e atravessar por ela. As emoções são todas muito bem-vindas. Mito ou verdade? Gritar com seu filho não causa no futuro nenhum dano emocional? Mito também, porque na verdade, quando eu grito, esse sistema de alerta, esse medo é ativado nessa criança e essa criança tem toda essa descarga de cortisol, de adrenalina no corpinho dela e a gente acha que ela está aprendendo depois desse grito. Não, ela está se defendendo, ela está em luta e fuga, ela não consegue aprender. E pais perfeitos criam filhos saudáveis? Mito, porque pais perfeitos não existem, né? A gente existe como humanos mesmo, a gente precisa criar filhos saudáveis mesmo sendo humanos não perfeitos. É mito ou verdade? Crianças e adolescentes não conseguem perceber quando o adulto está com algum problema ou estressado? Mito. Elas percebem muito mais do que a gente imagina, elas captam. E a saúde mental dos pais, ela influencia na saúde mental dos filhos? Mito ou verdade?
É verdade, total. Gostaríamos que eles ouvissem o que a gente fala e não o que a gente sente. Evitar falar de sofrimento faz com que proteja mais a criança? Mito. Infelizmente, né, a gente quer fugir, a gente quer dissociar, mas as crianças captam o ambiente e é muito importante nomear situações desafiadoras para que elas consigam entender que aquilo está acontecendo e atravessar as emoções juntos, gente. Emoções são feitas para serem atravessadas e atravessar qualquer coisa na companhia de alguém de segurança é o melhor que a gente pode oferecer para nossa criança. Então, evitar falar sobre emoções protege a criança de sofrimentos? Mito total, mas a gente acaba achando isso. Muitas vezes a gente não quer falar para fingir que aquilo não está acontecendo, que aquilo está acontecendo, né? Então, a gente precisa ajudar a criança a atravessar a emoção dela, não tem jeito. É mito ou verdade que se você, como pai, pedir ajuda de um psicólogo, você está considerando que seu filho tem um problema? É mito. As pessoas acham que é verdade, têm medo de pedir ajuda, né, de um psicólogo, de um educador parental, têm medo de dividir suas angústias e muitas vezes acabam demorando demais para pedir ajuda, inclusive. Trauma da primeira infância não afeta a saúde adulta? Mito. Né? Todos os estudos científicos que a gente tem hoje comprovam, inclusive, de forma estatística e muito consistente, que todos os traumas da infância impactam saúde física e saúde emocional na vida adulta. É mito ou verdade que as mães sofrem mais do que os pais em relação à saúde emocional? Eu vou falar que é verdade, não tem um medidor, tá? De sofrimento para a gente ter uma resposta estatística a respeito disso. Porém, eu percebo na minha vivência profissional que as mães procuram mais, os pais muitas vezes ainda, né, estão dissociando muito, fingindo que isso às vezes não existe, né? Eu atendo muitos pais também, mas a maioria ainda é a mãe, né? A mãe ainda tem na nossa sociedade um papel como se ela fosse sozinha, única ali, e isso inclusive é muito desgastante para a saúde emocional da mãe. E hoje há uma normalização da sobrecarga como um troféu. Isso é mito ou verdade? Infelizmente é verdade. Ainda tem muito na nossa cultura da gente valorizar aquela mãe que, nossa, essa mãe ela é maravilhosa porque ela trabalha, faz 1000 coisas ao mesmo tempo, ela está aqui dirigindo enquanto responde o WhatsApp, enquanto conversa com o filho, enquanto leva o outro, enquanto prepara o lanche. Então, a gente, ainda enquanto sociedade, né, capitalista, essa correria e tudo mais, que exige muita produção da gente, né, ainda valoriza muito isso e só essas mulheres sabem o quanto custa, na verdade, tudo isso para elas, né, esse desgaste, essa solidão muitas vezes. Então, nós mulheres, inclusive, precisamos repensar isso, né, eu até comentei esses dias com uma amiga que a gente vira e mexe e fala assim, como é que você tá? Correria, 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 né? Falo, gente, vamos parar de responder isso, normalizar isso e até quase que como se fosse dar um troféu mesmo para isso. Isso não é legal, né? O legal é responder, tô bem, tô calma, tô, né, andando de forma equilibrada na minha vida. Quando tudo dá uma bagunça. Então agora pegue um papel e a caneta na mão, porque chegou o quadro Segredos e Transformação, onde a nossa especialista vai dar conselhos e orientações para a gente saber lidar da melhor forma possível e mudar também a vida de quem acompanha aqui o Estética Sem Cortinas. Então, Carol, qual é a melhor orientação de um pai que um pai poderia dar ao ouvir sobre suas responsabilidades na saúde emocional do filho? O que eu digo para os pais sobre isso, né, é que a gente assuma o nosso lugar de pais dessa relação com as nossas crianças. A gente precisa fazer isso por eles. Não vai ser fácil muitas vezes, porque muitas vezes a gente não teve essa referência anterior para copiar na nossa história. Mas hoje a gente está na era da informação, a gente pode buscar conhecimento e a gente precisa fazer isso já. Carol, compartilha com a gente um exercício simples, né, em que o pai e uma mãe podem fazer hoje para melhorar essa convivência com os filhos. Eu tenho falado para as famílias muito
porque a rotina, sim, nos engole. A gente está com a rotina muito sobrecarregada, todos nós. E que então, se a gente não incluir na rotina momentos de conexão com as nossas crianças, eles não vão acontecer. Sempre vai ter louça para lavar, sempre vai ter o WhatsApp ali que chegou, sempre vai ter atualização nas nossas redes sociais, sempre vai ter alguém precisando da gente. Então, incluir na rotina de forma intencional momentos de conexão podem ser algo que funcione e ajude. Então, por exemplo, intencionalmente, na hora que eu vou buscar os meus filhos, eu largo tudo, por exemplo, respiro no carro antes de sair e tento fazer esse exercício de chegar lá com presença, para que naquele momento eu consiga receber eles, conversar com eles até o caminho de casa. Então, é uma decisão que está incluída na minha rotina, pelo menos na hora de buscá-los, por exemplo. Outra decisão, que tal a gente criar sexta-feira a noite da pizza? É aquele momento onde a gente não vai ficar imerso na rotina do fez isso, fez aquilo, pegou a mochila, não pegou. Então, a gente está o tempo todo muito operativo. Uma dica muito simples e fácil da gente colocar na nossa rotina são momentos intencionais de conexão. Uma outra ideia para quem tem mais filhos, por exemplo, né, e tem pouco tempo isoladamente com um ou com o outro, nem que seja uma vez por mês, gente. O primeiro sábado do mês é o dia que eu vou tomar café com esse filho. O segundo sábado do mês eu vou tomar um café com o outro filho. E é um momento que às vezes eu vou poder e não tem a intenção que ele vá te contar tudo, né? O menino tem 16 anos, você nunca fez isso, você acha que vai chegar no primeiro encontro, ele vai... Não vai ser isso, né? A gente tem que parar de querer manipular eles, inclusive, mas se relacionar com eles. E quando a gente se relaciona, aos poucos eles se relacionam com a gente, eles estão sempre prontos para se relacionar com a gente. Então, qual é o segredo, Carol, que todos os pais deveriam saber, mas ninguém fala em voz alta? Eles crescem muito rápido mesmo. Eles só têm 9 anos de infância mesmo. E quando você se der conta, você perdeu. 9 apresentações da escola, 9 férias de final de ano, 9 festinhas de aniversário. Então, por mais desafiador que seja, lembrar disso faz a gente falar, eles querem, né, meu filho quer fazer uma festinha, mas eu tô tão assim correndo. Não é pelo dinheiro, façam um bolinho, façam juntos, façam essa comemoração, não deixe para o ano que vem. A infância é muito curta. E agora nós vamos para o quadro Quem é o Especialista Sem Cortinas? Onde vamos saber um pouquinho mais sobre a nossa convidada. Então, Carol, fala um pouquinho pra gente quem é a Carol, sem jaleco, sem ser a terapeuta. A Carol, sem ser educadora parental, é uma Carol que adora ficar no quintal da minha casa, com os meus filhos, colhendo fruta do pé, com meu marido cozinhando, que ele gosta, e me dá uma tacinha de vinho ali de vez em quando. Tenho 2 cachorros, um coelho, tenho uma tartaruga. Eu amo estar assim em família, no quintal, com o pé no chão. E agora, claro que para fechar com chave de ouro, a gente já conheceu até um pouquinho mais sobre a Carol, conversamos várias coisas aqui, mas é aquele momento reflexão aqui do Estética Sem Cortinas. Carol, o que te dói, então, ao ouvir de uma mãe, de um pai ou de uma criança quando chega até você pedindo uma ajuda? O que mais tem me doído, gente, é ouvir de crianças e adolescentes que eles não têm com quem contar. Eu fiz essa pergunta para eles, inclusive tenho feito essa pergunta nas escolas, quando tenho estado com criança e com adolescente, Fundamental 2 e ensino médio, e eles têm dito isso com muita frequência, que não tem com quem contar. Precisamos nos atentar a isso. Carol, esse é um momento muito legal do programa, né? E que se você se sentir à vontade, você pode se conectar com a sua câmera aqui, né? E fale para esses pais que estão à beira, de certa forma, de um colapso, né? Na questão do relacionamento com os filhos. O que você diria para esses pais que estão tendo dificuldades, que não sabem mais o que fazer, que precisariam desse conselho para melhorar a convivência com os filhos? Pais, não desistam dos seus filhos. Os seus filhos estão, independente da faixa etária deles, esperando por vocês, esperando por essa conexão, por esse amor incondicional que eu sei que vocês têm dentro de vocês, né?
Não é fácil. E se for muito difícil, peça ajuda. Peça ajuda de alguém de confiança, um profissional, mas não desista do seu filho. Eu tenho ouvido muitas famílias falando, eu já desisti, Carol, ele não sei o quê, né? Não desista. Se você desistir do teu filho, quem não vai desistir, né? Nós precisamos arregaçar as mangas, estudar e nos reconectar com os nossos filhos. Carol, muito obrigada por sua participação aqui no Estética Sem Cortinas. Foi incrível a sua participação. A gente tem certeza, né, doutora, que vai ajudar muitas e muitas e muitas famílias. Então, você que acompanhou esse podcast, você se conectou aqui com a gente, já passou por isso ou passa, ou conhece alguém que passa por essas questões aí com as crianças dentro de casa, aproveite para compartilhar, para curtir, para falar aí para as pessoas também assistirem esse episódio, porque eu tenho certeza que vai sim ajudar muita gente, como talvez a gente conseguiu chegar até você através do podcast Estética Sem Cortinas e te ajudar também a olhar um pouquinho diferente aí sobre essa infantilização e sobre essa adultização, que é muito sério, com certeza. E antes de finalizar aqui o nosso podcast, então você que já acompanha o nosso Instagram, também aqui o YouTube, Estética Sem Cortinas, fique atento porque tem sorteio rolando aí e a gente vai colocar tudo aquilo que você precisa saber para poder participar também e talvez ser o sortudo ou a sortuda da vez. Então acompanhe @Estética Sem Cortinas e não perca nada do que a gente vai colocando por ali. Fique sempre ligadinho, tá bom? E lembrando também, né, que a gente tem prêmios, então, de livro, tá? De coleção do Comecinho 2, da Ruth Rocha, da livraria As Contos do Bem. Então, assim, eles estão sorteando esse kit de coleção super bacana, principalmente para quem tem crianças pequenas. Nós também temos 2 vouchers aí de R$50 lá da Valentina Chique. Olha só, hein? Aproveita. A gente também tem, gente, olha só isso, uma orientação parental, tá? Com quem? Nada mais, nada menos do que com a Carol. É isso mesmo. Então, se você também está nos acompanhando, pode sim receber aí uma orientação, tanto presencial como online, né, Carol? Então, aproveite que tem muita coisa boa rolando aí. É isso aí. Obrigada mais uma vez, Carol. Tua presença aqui, eu aprendo muito em todos os nossos programas, né? Foi o que eu falei, eu ainda não tenho filhos, nós estamos planejando, mas algumas coisas, com certeza, eu já anotei aqui, tive insights, né? Adorei essa parte do momento que você comentou de planejar. Tudo que você faz com planejamento funciona. Então, muito obrigada mais uma vez. Espero que nós possamos, outras vezes, convidá-la para cá, porque com certeza vai enriquecer em outros temas tão relevantes, tanto esse como esse. Obrigada a vocês, meninas. Foi um grande prazer, é meu assunto de paixão e que delícia falar disso, né? Num ambiente tão gostoso sobre saúde, né? Isso mesmo. É isso aí. Então, vamos ficando por aqui. Um beijo e até o próximo episódio.